ataque coordenado ou não. Isso muda radicalmente o cenário, né? E ao que parece, foi uma coisa coordenada, né? Aqui é mais uma daquelas discussões muito interessantes sobre os limites, né, da liberdade de expressão. Então, assim, vaiar um artista é legítimo, é democrático, isso falando no sentido jurídico do termo, né? Eu achei muito pertinente uma colocação aí do Gustavo Mendes, quando ele, de certa forma, ele parafraseou aquela máxima latina, né, que é ridendo castiga timores, né? Rindo que você castiga, que você corrige os costumes, né? Então, eu lembro até quando veio o ministro da Educação aqui no Morning Show, ele disse uma coisa que me marcou bastante. Ele falou, o humor é a arma do pequeno contra o grande. Eu achei muito pertinente essa colocação. E por que eu disse que a forma como se deu, se foi coordenado ou não, muda um pouco o cenário? Porque aqui existe até uma questão do ponto de vista vamos dizer assim, contratual, que é a seguinte, vamos pensar no princípio da não agressão. Né? Você não pode fazer com que seus atos atrapalhem o direito de outros, né? Então teve gente que pagou para ver a peça e tem direito de assisti-la da mesma forma que o artista tem direito de performá-la. Você pode se manifestar, se você não gostar, faz parte do show a interatividade com a plateia, ainda mais num show de stand-up, mas nunca a ponto de interromper a peça, né? Então aí você está transcendendo a sua liberdade de expressão e afetando, né, o direito de toda uma coletividade que está lá para assistir o show. E você sabe que teve um episódio desse, a gente atribui muito desse clima hostil à polarização recente, mas teve um episódio análogo a esse, só que esse sim foi espontâneo, em 2016, vocês vão lembrar, com certeza cobriram aqui no Morning Show, foi aquela peça de teatro que era uma espécie de coletânea, uma homenagem aos musicais do Chico Buarque. Né? E aí o ator protagonista ele faz um caco, eu peguei até as aspas dele. Era a noite em que um ladrão ex-presidente tinha sido preso. Ou uma presidente ladra recebeu impeachment. Só que ele falou isso para uma plateia completamente alinhada, né, aos ideais políticos do Chico Buarque. Então os partidários petistas vaiaram efusivamente. E o ator, complementando, ainda falou o seguinte, vocês não são obrigados a ver a peça. Podem, inclusive, pegar seu dinheiro de volta. Mesma coisa que o Gustavo fez nesse caso. Só que isso foi como se tivesse acendido uma centelha, né, num galão de gasolina. Porque o público começou a gritar, não vai ter golpe, não vai ter golpe. E, de forma aí até fascistoide, expulsou o ator falando vai embora. Então a celeuma foi tão grande que o musical, né, a peça teve que ser interrompida. Então aqui a gente tem um caso análogo também no outro polo político e eu acho que aqui é uma questão de bom senso mesmo, sabe? Eu acho que não tem nada a ver, você pode sim manifestar sua desaprovação ao que for falado, eu acho que é legítimo, mas a partir do momento que você usa essa ferramenta para silenciar o artista, especialmente havendo uma relação contratual e você, ao fazer isso, invade a esfera jurídica das outras pessoas que pagaram então lá para ver o show, isso é um tremendo absurdo. Caio, você queria falar uma coisa, tem um monte de gente aqui, tem mais partes do vídeo, vocês não mostraram as outras partes do vídeo, ele estava desrespeitando, né, a plateia, ele estava caluniando o presidente. Você acha que faz diferença o conteúdo do que ele estava falando no palco ou não? Só para atender aqui essa demanda. Você pode se manifestar e ir embora. Agora, você interromper essa relação, você pode inclusive ser indenizado por isso, receber o seu dinheiro de volta, você pode falar assim, olha, entrar com danos morais, falar assim, olha, ofendeu a minha sensibilidade, isso que você falou. Sabe, isso tudo é legítimo, produzir prova, filmar, isso tudo está valendo. O que não pode é você mudar a natureza dessa relação e do nada o negócio que era para ser um show se tornar aí a execração pública desse artista, eu acho que é demais. E foi muito legal também o Danilo Gentili ter trazido à tona o caso do Léo Lins, porque é emblemático. Ele tem o show dele, que aliás é excepcional. Eu recomendo para quem não é hipersensível, não sofre de vitimismo estrutural, que assista Bullying Art. Né? É um tapa na cara do politicamente correto, tem provocações muito pertinentes, e o que acontece no caso do Bullying Art é que quando ele está em turnê e ele vai para uma cidade, ele pega depoimentos, né, de pessoas locais e ele faz um vídeo de bullying
em relação à cidade. E aí sempre tem governantes, prefeitos que ficam ofendidos. Um prefeito, um vereador da velha política que não entende a natureza do comentário e tenta, de certa forma, cercear aí a liberdade de expressão do artista. Então, toda a nossa solidariedade ao Léo Lins, ao Danilo Gentili, a todos os comediantes que estão tendo suas vozes caladas. E eu acho que, se eu não estou enganado, esse diretor que você mencionou é o Roberto Alvim, que foi convocado pelo ministro Osmar Terra a ser o presidente do Departamento de Artes Cênicas da Funarte. Ele deu uma entrevista recentemente no Estadão, para quem quiser acompanhar, procurar o nome Roberto Alvim, e o Estadão numa entrevista, é o sinônimo dessa polarização que se estende para a área da arte também, né? O Roberto, ele publicou um chamado na ocasião dessa nomeação para artistas, entre aspas, aí, conservadores, né? Para criarem isso que seria uma máquina de guerra cultural, tal, convocando profissionais da arte alinhados, né, com os valores conservadores desse campo artístico, tudo. Quer dizer, vai se estendendo aí para uma área que, por sua natureza, deve gozar de plena liberdade para ser expressada, né, para o campo também do teatro, das artes cênicas, né, e para outros campos também, porque a guerra cultural, ela não acontece só nos palcos. Ontem a gente teve um restaurante cuja maioria dos funcionários é refugiado, que foi atacado aqui em São Paulo, sim, com bombas de gás lacrimogêneo. É o Janiá. O Al-Janiá, um caso que está sendo investigado, mas tudo indica que teve motivação política também. Então, assim, tá muito difícil viver num país em que tá todo mundo à flor da pele ou esperando o próximo ataque, basicamente porque as pessoas não conseguem mais dialogar.